Trazer para vocês as últimas aí do caso Jeffrey Epstein. Antes, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Millennial Geriátricos, lembrando que a gente faz lives aqui às segundas e quintas, às 19 horas. Bom, como eu disse, né, todos os dias, novidades, né, são milhões e milhões de documentos liberados, por enquanto, né, tem mais, muitos milhões mais a serem liberados pelo Departamento de Justiça, ainda uma briga em relação aos nomes que são acobertados aí, são tampados com uma tarja preta nesses e-mails, ainda é um grande motivo de debate aqui, mas vai dando para a gente montar alguns quebra-cabeças aí em relação ao caso, que é muito complexo, né? É muito mais. O buraco é muito mais fundo do que a gente consegue enxergar por enquanto, mas um dos e-mails aí que repercutiu muito é inclusive uma matéria no G1 hoje, que eu vou colocar na tela, do Steve Bannon, né? Discutindo com o Jeffrey Epstein plano para derrubar o Papa Francisco, o finado Papa Francisco, né? Tá aí a matéria, de acordo com a CNN, troca de mensagens de 2019 indica que o ex-estrategista de Donald Trump articulou ofensiva política contra o pontífice e sugeriu usar livro crítico ao Vaticano em sua estratégia. Então, tá aí, mensagens trocadas em 2019 entre Steve Bannon e Jeffrey Epstein indicam que os ex-estrategistas da Casa Branca articulavam uma ofensiva política contra o Papa Francisco. O conteúdo faz parte de um conjunto de documentos recentemente tornados públicos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos no caso Epstein. De acordo com a CNN, os diálogos mostram Bannon afirmando que pretendia derrubar o pontífice. Em junho de 2019, uma mensagem enviada diretamente a Epstein, ele escreveu: vou derrubar o Papa Francisco. Os Clintons, Xi Jinping, né, presidente da China, Francisco, né, o Papa Francisco aí, a União Europeia, vamos lá, irmão. Então, planos ambiciosos aí do Steve Bannon, né, realmente, acho que essa é a parte mais louca de tudo isso, assim, é ver quantos tentáculos o Jeffrey Epstein tinha, né? A gente já falou aqui no canal sobre a ligação dele com o mundo dos games, cara. Ele fazendo planos aí para uma possível pandemia, né? Anos depois a gente teve a pandemia do Covid-19, e entre outras coisas, ele falando sobre transhumanismo, ou de repente falando sobre a criação de uma nova raça humana com os genes dele, né? Muito interessado o Jeffrey Epstein em viver para sempre, em transhumanismo, né? Como esses oligarcas aí das big techs, né? Peter Thiel, Elon Musk, esses caras estão sempre falando sobre isso, Jeff Bezos, né? Essa obsessão em se tornar jovem, né? Em retardar o envelhecimento, ou até em transpor a própria consciência aí para um computador ou para um novo corpo, enfim, esses caras falam seriamente sobre essas coisas, né? E o Jeffrey Epstein não era diferente, então esse e-mail repercutiu muito aí, o finado Papa Francisco não foi derrubado por eles, né? Mas, enfim, para você ver o nível de loucura e de quanto esses caras tinham a intenção de alterar sistemas, instituições, aí, inclusive a Igreja Católica, né? O que faz sentido, esses caras eram. O Steve Bannon tá vivo ainda, são verdadeiros demônios, né? Não é de se estranhar que tinham também o objetivo de atacar a Igreja Católica. Um outro e-mail, aí, dois e-mails que repercutiram muito também, vou colocar na tela aqui para vocês. Um e-mail desses de 18 de setembro de 2001, uma semana depois dos atentados de 11 de setembro, né? Que tem a frase escrita "Where is the real pilot?", né? Onde está o piloto real? E o e-mail sugere aí que levanta dúvidas, né, sobre o que aconteceu no 11 de setembro, onde está o verdadeiro piloto, né? O 11 de setembro é um dos casos aí que acabou gerando muitas teorias da conspiração, né, ao longo dos anos, até hoje. Os aviões dissolveram, os terroristas também, muita gente morreu, a forma como os prédios, as torres gêmeas colapsaram, né, parecendo uma
destruição aí controlada, né? Caiu aí na vertical direitinho. Existem muitas questões, o avião do Pentágono, que não sobrou nada do avião, né? A única coisa, lá em Nova York, a única coisa que sobrou intacta foram os passaportes dos árabes aí, supostos terroristas, né? Intactos ali para o FBI coletar ali e apontar os culpados rapidamente e levar os Estados Unidos a guerras no plural no Oriente Médio. É muito curioso que o 11 de setembro ele é o evento gatilho para vários outros eventos que mudaram a nossa história nos últimos 25 anos. O ICE, por exemplo, a gente tem falado tanto do ICE, da imigração aqui. O ICE, dentro do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o Homeland Security, o ICE foi criado pós 11 de setembro, né? A ideia do ICE inicial era realmente caçar islâmicos nos Estados Unidos e tal, caçar pessoas que estivessem aqui em situação irregular, ou mesmo não irregular, mas que fossem suspeitas aí de ações terroristas. Esse foi o motivo pelo qual o ICE foi criado. Muitas das medidas medidas de segurança que são insuportáveis, né, nos aeroportos hoje, tem que tirar o tênis, ficar de meia lá, tirar cinto, tirar tudo. Muitas dessas medidas foram criadas pós 11 de setembro. A rotina, quem viajou de avião, principalmente voo internacional antes, né, pré-11 de setembro, sabe que era muito existiam muito menos transtornos, era muito mais tranquilo, as viagens eram muito mais tranquilas, né? Então, esse e-mail repercutiu e teve um outro de 6 de janeiro de 2003, né, que foi enviado para Ghislaine Maxwell, né, a namorada e cúmplice do Jeffrey Epstein, e o assunto do e-mail é convite para a comissão paralela sobre o 11 de setembro, né, em inglês o Shadow Commission, né, uma comissão paralela sobre o 11 de setembro, um convite para Ghislaine Maxwell, né, lembrando que a Ghislaine Maxwell, além de ser a cúmplice, a parceira dos crimes mais horrorosos, crimes sexuais né, por enquanto ela está ligada só a isso, além disso ela é filha de Robert Maxwell, né, um espião do Mossad legendário. O Robert Maxwell, para vocês terem uma ideia, ele roubou, um dos casos mais famosos relacionados a ele roubou planos nucleares dos Estados Unidos e entregou para a União Soviética na época. Olha só. E a serviço do Mossad, entregou para a União Soviética, e aí o Estado de Israel pôde, as forças de defesa de Israel, eles fizeram negócio, tiveram acesso a armas e negócios com os soviéticos aí nas costas dos Estados Unidos graças a isso, e na época cogitaram muito a prisão dele, do Robert Maxwell, né, por parte dos Estados Unidos. Aí o lobby israelense muito forte, né, o lobby sionista, fez com que a coisa fosse varrida para baixo do tapete. Vai causar uma repercussão internacional, vai ser um puta incômodo, né? Então, um conflito diplomático aí vai ser gerado entre Estados Unidos e Israel, e aí a coisa foi varrida para debaixo do tapete. Mas, enfim, a Ghislaine Maxwell, filha do Robert Maxwell, né, um espião lendário do Mossad, um dos fundadores, inclusive, e um cara que, quando morreu, muita gente especula sobre a morte dele, né? Quem matou o Robert Maxwell foi o próprio Mossad, né? Ele morreu, ele caiu do iate dele e morreu. Mas ele foi enterrado com pompas de autoridade em Israel e tal, presença das maiores autoridades. Enfim, esse caso aí, esse e-mail, né, convidando a Ghislaine Maxwell para participar dessa comissão paralela do 11 de setembro, abre margens para a gente pensar um monte de coisa, né? Que existe uma lista secreta de membros, que comissão é essa? Essa comissão existiu realmente? Decidiu o quê? Né? Quem participou disso? Né? Levanta várias suspeitas aí e alimenta, reacende aí muitas dessas teorias da conspiração, né? E eu acho que o mais impressionante em relação a isso é o papel da mídia, né? A mídia corporativa que não só não faz o trabalho jornalístico, né? O trabalho investigativo, porque isso aí para um jornalista, cara,
é muito material, tem muito assunto, tem muita coisa a ser investigada, né? Já que a gente sabe que o Departamento de Justiça e o FBI não estão fazendo o seu trabalho, o jornalismo, os jornalistas, a mídia deveria estar fazendo esse trabalho e não faz, né? Pelo contrário, a mídia ativamente acoberta tudo isso, né? Agora a gente consegue entender, além da mídia já ter perdido toda a credibilidade em relação a todos os outros assuntos, né? Quem confia na mídia corporativa hoje, né? Juro, se eu confiasse na mídia corporativa, eu não tinha essa porra desse canal, eu não vim aqui falar nada. Para que eu ia falar? Para que eu ia perder meu tempo? Era só assistir a televisão. Mas, além de não fazer o trabalho jornalístico, eles estão acobertando tudo isso, né? A gente está falando do maior escândalo do nosso tempo, tá? Esse caso do Jeffrey Epstein, às vezes, até muita gente falou, pô, você acha que vale a pena ficar falando disso no canal? Você acha que o público brasileiro tem interesse? Puta, eu acho, cara. Eu acho que toda pessoa que está viva, respirando nesse planeta Terra, que sabe ler, escrever, interpretar um texto ou o que está escutando, deve ter interesse nisso, tem que ter interesse nisso. Como é o maior escândalo do nosso tempo, cara. Tudo que a gente sabe desse caso, né? E aí é um ponto em relação à mídia corporativa, a principal crítica, né? Tudo que a gente sabe, todo o quebra-cabeça que foi montado até agora, é resultado do trabalho de mídias independentes e de indivíduos, né? Que estão montando aí, ligando os pontos, cara, criando websites, interfaces aí para facilitar a pesquisa de pessoas como eu, você, qualquer pessoa, né? Então são as pessoas que não têm ligação, que às vezes nem são da área jornalística, que estão fazendo esse trabalho de verdade, né? Mas é um caso, cara, é muito louco, porque faz a gente pensar como que a gente vai enfrentar e punir as pessoas que controlam o sistema político, o sistema financeiro, a mídia, a cultura. Quem vai punir essas pessoas? Quem vai enfrentar essas pessoas? Né? É muito louco. Assim, é um momento, né? A gente falou já nas lives aqui, é um momento para quem gosta e se alimenta de teorias da conspiração se deleitar, né? É um momento de revanche até, porque as teorias da conspiração estão se tornando realidade. Muitas se tornaram realidade, né, nos últimos anos, e essa é mais uma. Eu falei aqui numa das primeiras lives que a gente tocou nesse assunto, né, nessas últimas semanas, que o caso Epstein, ele pertencia à mesma editoria de alienígenas, que é outra pauta aí que tá quente também. Mas alienígenas, ou coisas extraordinárias, coisas fictícias, né? E agora a gente sabe que é real. E também muita coisa que as pessoas falavam sobre teoria da conspiração, por exemplo, pô, você acha que uma coisa dessa é possível? Você teria que ter muita gente teria que guardar segredo para uma situação dessa não se tornar pública, né? Por exemplo, o caso Epstein. E hoje a gente vê que é possível, a gente vê que é possível. Centenas de pessoas aí, as mais importantes do mundo, e assessores e secretários trocando e-mail, e isso sempre foi tratado como teoria da conspiração, né? Isso nunca foi tratado como realidade. Também ninguém veio, tomou a decisão, né? Ninguém se propôs a denunciar nada disso, né? Porque, como eu falei, são as pessoas que controlam o mundo. Essas pessoas vão te eliminar, essas pessoas vão destruir a tua vida, essas pessoas controlam os bancos, controlam tudo. Como é que você vai enfrentar essas pessoas? Imagina quantas pessoas souberam disso e de repente até se chocaram, né, e se indignaram, mas falaram: "Meu, não tem como lutar contra isso", né. Então, faz a gente pensar realmente quantas teorias da conspiração, talvez não sejam mesmo, uma realidade que ninguém vai tomar, a frente, ninguém vai enfrentar publicamente isso daí, apesar do o governo, né, o Donald Trump continua chamando de hoax, né, continua chamando o caso Epstein de de algo aí que não tem nada, né, para ser investigado, que a gente deveria, seguir em frente, esquecer isso daí, e isso é um dos grandes motivos que fazem com que a
popularidade dele seja tão baixa nesse momento. Como é que é um hoax? Como é que é algo que não existe, que não faz sentido, se a gente tem milhões de documentos, né? Por que que guardaram tantos documentos, milhões e milhões de documentos, fotos, vídeos, arquivos aí, de algo que não é nada? Não tem nada para ser visto, mas tem milhões de documentos, né? Não tem, é um negócio absurdo, sim. Realmente, a gente sabe que, como eu falei, o Departamento de Justiça, o FBI, né, continuam mantendo a posição oficial de que não tem nada, né, não tem nada para ser investigado, não tem crime nenhum, e, enfim, e a gente também, uma das questões aqui é por que eles continuam escondendo, né, nos e-mails aí os nomes de pessoas que supostamente participaram de crimes, né, ali no conteúdo daqueles e-mails. Porque eles diziam que eles cobririam os nomes das vítimas, que a única, a demora na liberação dos documentos era por esse único motivo, né, proteger as vítimas. E no final das contas estão protegendo criminosos, nomes de vítimas que não deveriam ter sido expostos foram, né, está dando até processo. Enfim, é uma lambança, é uma confusão, realmente, é um escândalo absurdo. Outro ponto aí é a ligação do Jeffrey Epstein com a inteligência e com Israel, né? Não é só o fato do Jeffrey Epstein ser judeu, e expressar, né, a crença. Em alguns e-mails ele expressa essa crença numa superioridade étnica, numa superioridade genética dos judeus em relação aos outros povos, né, às outras etnias, mas as ligações estão nos e-mails, nos relacionamentos dele, né, lá atrás, quando ele ainda é o professor de matemática, o Jeffrey Epstein, o Donald Barr, né, que é uma figura importante, também sionista, é o cara que leva ele para o mercado financeiro, o grande financiador dele, né, o cara que realmente impulsionou aí, iniciou a construção da fortuna do Jeffrey Epstein, foi o Les Wexner, né, fundador e dono da marca Victoria's Secrets, né, ligada à moda e também a modelos e tal, que é muito, muito conveniente nesse caso, né, o Les Wexner, também um sionista declarado, judeu sionista, o Ehud Barak, ex-primeiro-ministro de Israel, né, ligação fortíssima aí, talvez a ligação mais forte de Jeffrey Epstein com o Estado de Israel. O advogado do Jeffrey Epstein, o Alan Dershowitz, que é um dos maiores advogados israelenses aí, judeu sionista também, né, já foi advogado do próprio Estado de Israel, já defendeu casos do próprio Mossad, né, o Alan Dershowitz, que inclusive anteontem deu uma entrevista para o Piers Morgan, no Uncensored, no podcast do Piers Morgan, jornalista britânico, e ele disse que ele alega que não sabia de nada, né, a única coisa que ele recebeu foi uma massagem de uma senhora já mais velha, uma vez só no pescoço, não foi uma massagem erótica, e ele também disse que se soubesse, que ele nunca soube, que o Jeffrey Epstein trabalhava para inteligência, né? Porque se ele soubesse, ele conseguiria. O Jeffrey Epstein nunca teria ido para a cadeia, porque ele foi para a cadeia por um tempo, né? Naquele primeiro caso, acho que foi em 2008. E o Alan Dershowitz, se ele soubesse que o Jeffrey Epstein trabalhava com inteligência, com certeza ele não teria ido para a cadeia, mas teria se safado de todos os crimes, tráfico de pessoas, abuso de menores, enfim. E além de tudo, além de todas essas ligações, todas essas evidências, tem os membros sionistas da administração Trump, né, vários aí, alguns com ligação com Epstein, comprovados. Um que foi pego mentindo foi o secretário de Comércio, o Howard Lutnick, né, que deu uma entrevista anterior aí à liberação dos documentos, dizendo que era vizinho de porta do Jeffrey Epstein em Nova York, diz que foi até a casa do Epstein com a esposa para conhecer ele quando ele se mudou e tal. E aí, logo que ele chegou na casa do Epstein, ele viu uma cama de massagem no meio da sala da casa do Epstein e olhou para a mulher dele, assim, perguntaram para o Epstein: o que é isso? Você tem uma cama de massagem?
você faz massagem, você faz muita massagem? O Epstein falou, faço massagem todo dia, e o tipo certo de massagem. E aí o Howard Lutnick disse que olhou para a mulher assustado, falou, nossa, vamos embora, a gente já está indo embora. E aí na entrevista ele fala, dava para ver que o Epstein era um cara nojento, assim, nunca mais tive contato com ele. Os e-mails mostraram aí que eles tinham negócios juntos, que o Howard Lutnick foi à ilha do Jeffrey Epstein para visitá-lo com a família inteira, né? E aí ele teve que admitir a história agora, mas continua ocupando o cargo de secretário do comércio da administração Trump. Né? É engraçado, aqui nos Estados Unidos, no setor público, né? No setor privado, muita gente está abandonando seus cargos aí, né? Pelas ligações com o Epstein, mas no setor público, no governo aí, ninguém se mexe, né? Enfim, uma outra situação, a Miriam Adelson, né, que é a bilionária sionista, né, israelense, dona do Dallas Mavericks, da NBA, da Liga de Basquete, e uma das principais doadoras de campanha de Donald Trump, aí na campanha de 2024, está investindo milhões de dólares na corrida eleitoral para uma cadeira no Congresso no estado de Kentucky. Por quê? Porque no Kentucky é onde está o candidato republicano, né, o congressista republicano Thomas Massie, né, ele está concorrendo à reeleição lá, ele que é republicano, olha só, republicano, e é o principal nome aí nessa luta, né, pela divulgação dos arquivos do Jeffrey Epstein. Ele e o democrata Ro Khanna foram os dois principais congressistas aí que lutaram para aprovar a lei que obrigou o Departamento de Justiça a liberar os documentos, né? E como eu disse, ele é republicano, né? Só dois republicanos praticamente que lutaram aí pela liberação, e a outra é a Marjorie Taylor Greene, né? Que acabou renunciando ao cargo dela, outra congressista republicana, em janeiro agora, renunciou ao cargo, já não faz mais parte do Congresso, mas o Thomas Massie, né, republicano aí, tá sofrendo aí essa investida da Miriam Adelson, né, essa bilionária sionista, e o único motivo que existe, que fez ele cair em desgraça com ela e com o próprio Donald Trump, foi a insistência do Thomas Massie em forçar, né, o Departamento de Justiça a liberar todos os documentos. É muito curioso, assim, além dele ser um dos pouquíssimos, né, membros do Congresso americano que não aceitam dinheiro do lobby sionista, da AIPAC e outras organizações aí que contribuem com vários e vários políticos aí, aqui nos Estados Unidos, com a maioria esmagadora, né, dos dois partidos, inclusive. Mas é curioso, porque se não tem ligação, como eles dizem, não tem ligação nenhuma com Israel, com essas pessoas, né, com o Mossad, por que eles estão tentando destruir esse congressista que só quer a liberação dos documentos aí ligados ao caso Epstein? É muito óbvio, né? Muito óbvio. É até engraçado. A mídia corporativa tentou, né? Vocês lembram, uns dias atrás, tentou ver se colava aí uma ideia de que o Epstein era um agente russo, né? Trabalhava para KGB, para agências de inteligência da Rússia, né? Mas é muito engraçado isso daí. Não durou muito, né? Não colou e meio que abandonaram isso daí, porque foi bem ridículo. Mas, enfim, é isso, né? Eu trouxe um apanhadinho para vocês. Falei um pouco de tudo que está acontecendo, coloquei algumas situações que você não vai ver na mídia brasileira. E eu acho que o caso Epstein, muita gente acha que daqui a pouco acontece alguma outra coisa, as pessoas esquecem. A verdade é que já são anos, né, em que as pessoas aqui nos Estados Unidos, principalmente os eleitores conservadores, falam sobre esse caso, porque envolve crianças e é uma questão muito cara aí para muita gente. Mas desde julho, aí, quando começaram realmente a falar seriamente em passar uma lei para obrigar o Departamento de Justiça a liberar esses documentos, que a coisa ficou muito forte e continua, né? Muita coisa aconteceu. Morreu o Charlie Kirk, a gente sequestrou, o governo americano sequestrou o Maduro, muita coisa aconteceu, mas não, o foco em relação ao caso Epstein não foi desviado e não vai ser. É um caso, como eu disse, é um dos maiores escândalos do nosso tempo, se não for o maior, na minha opinião é o maior. Não vai ser esquecido.
E aí é o que preocupa a gente, porque se as pessoas, se a opinião pública, a imprensa esquece, mas se a opinião pública continuar pressionando o governo a liberar todos esses documentos e retirar essas tarjas pretas aí, destapar esses nomes, revelar os nomes de todo mundo que está ligado, o governo pode não suportar essa pressão. E aí, ou a gente vai até o fim, né, até o fundo do buraco do coelho, né, o rabbit hole, como eles falam aqui, e vai acabar expondo tudo. E aí eu acho que vários setores da nossa sociedade aí, incluindo o próprio Estado, o próprio governo, vão colapsar. Muita gente importante vai cair. Esse é um cenário que eu acho um pouco mais difícil. O outro cenário é, realmente os donos do mundo aí, essas pessoas que estão implicadas nesse caso e que ainda controlam as coisas no mundo, elas vão acabar flertando com um cenário apocalíptico aí, né? De repente uma guerra mundial, uma guerra global, forçar uma situação para levar todo mundo com eles, né? Porque nesses dois cenários que eu coloquei aqui, esses caras vão cair. Esses caras vão cair. Então, eles podem chegar num ponto, numa encruzilhada de ter que escolher, pô, vamos cair só a gente ou vamos levar todo mundo, né? E aí eu acho que é meio óbvio que a gente pode acabar vendo aí, não sei, uma guerra mundial, algo realmente que leve à destruição de tudo. Eu sei que é meio dark e tal, mas não sei, não sei. É realmente uma situação muito complicada. Enfim, o que você acha aí? Deixa um like aí, colabora com o canal Milênios Geriátricos e eu volto depois com mais informações. Valeu!